Fala pessoal, beleza? A aula de hoje é sobre decibelímetro. Alguém já ouviu falar nesse equipamento? É um equipamento que é utilizado para fazer a avaliação quantitativa do agente de risco físico, ruído, beleza? Já ouviram falar? Já manusearam esse equipamento? Já tiveram essa oportunidade? Para quem ainda não teve, a gente vai aprender aqui juntos, beleza? Quando você adquirir o equipamento, ele vai vir numa caixinha como essa, tá? Você é de fácil acesso, você vai poder carregar ela, tem uma alcinha, então vou fazer minhas avaliações, posso levar comigo tranquilamente. Ao abrir a embalagem do equipamento, consigo observar que ele vem acondicionado dessa maneira. Então aqui eu tenho o meu decibelímetro, tá? E aqui eu tenho a bateria. É importante que você não transporte o equipamento com a bateria. Por quê? Para evitar que ocorra qualquer tipo de incidente, né? Então, vai usar o equipamento, coloca a bateria. Terminou de usar o equipamento, retira a bateria. Além disso, eu tenho o manual de instruções desse equipamento, que vem junto. Além do manual de instruções, o certificado de calibração, beleza? Esse equipamento é um DSC 460 da Struter. Lembrando que eu tenho o decibelímetro de várias marcas e modelos, tá ok? A gente vai utilizar esse para demonstrar. É um equipamento que é fácil de ser manuseado e qualquer profissional que leia o manual, que tenha um mínimo de noção sobre saúde e segurança do trabalho, consegue utilizar. Aqui no manual tem as especificações, o que significa cada parte do equipamento, por exemplo, o display, o microfone, os botões, o que significa cada um, beleza? Então vocês podem dar uma olhada aqui nas especificações desse equipamento. O que significa cada local, para que serve. Então tudo isso você encontra aqui no manual de instruções do equipamento, beleza? De qualquer forma, a ideia aqui é economizar um pouco seu tempo, ensinar de forma um pouco mais clara e objetiva o que significa cada botão e como você faz para fazer uma avaliação quantitativa de ruído com o decibelímetro, beleza? Então olha aqui. Aqui eu tenho primeira coisa que eu tenho que fazer, peguei o equipamento, tenho que colocar o quê? A bateria, porque senão ele não liga, não é? Atrás do equipamento eu tenho um local correto para colocar a bateria. Estão vendo que ele está falando aqui aberto, abrir, né? E a setinha para baixo. Então você vai pressionar aqui, empurrar para baixo, abrir, beleza? Pego a bateria, vou colocar a bateria. Aqui tem um local onde eu vou encaixar. Isso aqui é simples, né, pessoal? Então isso aqui qualquer pessoa consegue fazer. Coloquei a bateria, vou encaixar ela aqui no local correto, que é o local dela, fecho. A partir daí, já posso começar a usar o meu equipamento, beleza? Esse equipamento, ele é composto por uma esponja, no qual vou colocar aqui no microfone, tá ok? Se você observar aqui na tela, eu tenho alguns botões. Primeiro botão, se ele está para cá, vamos observar que ele está na função de desligar. Coloquei para o lado, ele vai ligar. Significa que está isso aqui é a curva. A curva que pode ser A, C ou a opção de calibragem. Professor, quando é que eu vou utilizar a curva A? Quando é que eu vou utilizar a curva C? Isso depende do tipo de avaliação que você vai fazer. Eu tenho dois tipos de ruído. O ruído de impacto e o ruído contínuo. Beleza? Quando é que eu vou utilizar
Qual das duas eu vou utilizar para fazer a avaliação do ruído contínuo ou intermitente? Eu vou utilizar a curva A, o circuito, a curva de ponderação A, beleza? Se for ruído de impacto, AC, tá ok? Então observaram aqui, simples. Vou configurar meu equipamento. Vamos supor que eu vou fazer uma avaliação do ruído contínuo ou intermitente. Ruído contínuo intermitente, curva A, e aqui eu vou configurar. O S aqui significa slow e o F significa fast. Quando é que eu vou usar o slow e o fast? O slow é quando eu vou fazer a avaliação de ruído contínuo ou intermitente e o fast é quando eu vou fazer a avaliação de ruído de impacto. Beleza? Olha aqui, ó, S e F. Se vocês observarem aqui, esse aqui é o meu display. Tá vendo que está alterando dependendo do nível de pressão sonora que ele está avaliando. Então é com base na minha voz aqui. Então, ó, a altura que eu estou falando está gerando aqui um nível de pressão sonora de em torno de 70 até 74 decibéis. Se eu for falar um pouco mais alto, tá vendo que ele sobe? Então, ó, 60, 70, a partir do momento que eu falo um pouco mais alto, vocês podem observar que o nível de pressão sonora altera, já fica superior a 80. Se eu vou alterar, eu já sei que eu quero fazer a avaliação de um ruído contínuo, então ele tem que estar no A e ele tem que estar no slow. Esse aqui é o botão para slow e fast. Então, ó, tá vendo aqui que altera? Slow, fast, slow, fast. Se é ruído contínuo, e ruído contínuo intermitente, eu tenho que utilizar o slow. Se é ruído de impacto, o fast. Beleza? Como eu estou fazendo contínuo, então o S slow. Beleza? Então vocês já sabem para que serve esse botão. É para mudar o circuito, o tempo de resposta, se eu vou trabalhar com slow ou com fast. Professor, para que significa esse verdinho aqui, que tem o LO e o HI? Você vai fazer a alteração com base no tipo o nível de pressão sonora que você vai avaliar. Se for entre 35 e 100 decibéis, você vai deixar configurado no LO. Se for entre 65 e 130, então se tem um nível de pressão sonora mais elevado, você vai deixar no HI. Porque isso aqui é com relação até a sensibilidade do equipamento. Então estão vendo que a diferença, isso aqui é 35 decibéis. Então ele avalia a partir de 35. Então se eu for avaliar um local que esteja entre 65 e 35, eu tenho que estar no LO, porque se estiver no HI, ele não vai avaliar o nível de pressão sonora inferior a 65 decibéis. Conseguem observar? Então, ó, 35 a 100, deixo no LO, entre 65 e 130, deixo no HI. No nosso caso, vou deixar aqui no HI, beleza? Pessoal, o max aqui é quando eu quero que ele congele o maior valor durante aquela análise. Por exemplo, coloquei o max aqui, ó, apertei. Tá vendo que muda aqui, ó? Que é o máximo. Ó, ele congelou aqui, ó, 75.6, que foi o máximo. Se ele medir algo superior a isso, ele vai congelar, ó. Oi, alô. Então, ó, 78.4. Então ele vai congelar o valor mais alto durante aquela avaliação. Eu posso ficar segurando ele aqui. Se não tiver um nível de pressão sonora superior a 78, ele vai me dar que o pico maior foi esse. Agora, se eu falar aqui, ó, e subir, ele vai travar no valor maior, beleza? Então é para isso que serve esse botão. E o hold é para ele travar. Independente se tem um pico superior a esse valor aqui, ele vai ficar travado, ó. Ele vai travar em 70
no caso aqui 76. Ó, alô, alô, oi, ei. Estão vendo? Que independente se eu tenho um pico, aumente o nível de pressão sonora, ele vai travar naquele valor quando eu apertei o botão, tá ok? Como se eu fosse fazer uma avaliação, por exemplo, vou fazer uma avaliação e quero saber daquele exato momento. Então vou lá e ó, aperto o hold, então ele trava. Ah, mas eu estou fazendo uma avaliação, estou segurando aqui, vou ficar aqui uns 5 minutos fazendo essa avaliação. Quero ver qual o pico máximo durante aquele tempo, então aperto o máximo aqui, que ele vai continuar fazendo as avaliações. Só vai travar aqui no display para mim o valor máximo, beleza? Se vocês observarem aqui também, eu tenho o dB, que é a unidade de medida referente a esse valor, tá ok? Beleza, já que a gente aprendeu quais são as funcionalidades de cada botão do equipamento, eu vou mostrar para vocês algumas outras funcionalidades. Aqui eu tenho o output, que é se eu quiser transmitir algum dado desse equipamento para outro local. Aqui eu tenho onde eu faço a calibração desse equipamento. Como é que eu vou calibrar? Eu preciso ter a chavezinha, vou colocar aqui no último, que é de calibração, e vou girar aqui até esse equipamento ficar calibrado, beleza? Aqui atrás eu tenho suporte para o tripé. Por exemplo, eu quero fazer a avaliação, só que eu não vou ficar segurando aqui. Quero medir o maior pico, vou utilizar o botão do máximo. Quero deixar ele fazendo a avaliação lá para mim durante 10 minutos e quero que ele me dê o pico máximo. Então eu posso colocar aqui no tripé e esperar ele dar essa avaliação. Coloquei aqui e espero. Posso deixar ele aqui, estão vendo? Então aqui eu consigo manusear ele, deixar ele parado, então não preciso ficar segurando ele, beleza? Lembrando, pessoal, que esse equipamento, o decibelímetro, ele pode ser utilizado para fazer avaliações quantitativas de ruído, tá? Do nível de pressão sonora. Se por acaso eu precisar fazer um cálculo de dose ou algo do tipo, o equipamento mais indicado é o dosímetro, tá? É o dosímetro, porque aí ele já faz a avaliação do nível de exposição do trabalhador com a jornada de trabalho e te dá o valor da dose, que é a partir do valor da dose que eu consigo ver se o trabalhador ele está excedendo ou não os limites de exposição, com base na NR15, tá ok? Mas eu posso fazer avaliações pontuais, posso fazer avaliações para medir o nível de conforto ambiental, conforme estabelecido na NBR 10151 e 10152, beleza? Então, é um equipamento mais barato do que um dosímetro, por exemplo, pode estar auxiliando aí vocês em diversos tipos de atividades, tá ok? Até mesmo para você ver se tem necessidade ou não de fazer uma dosimetria. Às vezes o trabalhador, um atendente de caixa, por exemplo, ela está exposta a um nível de pressão sonora baixo, então você pode fazer uma avaliação quantitativa do ruído para colocar no seu programa de prevenção de riscos ambientais utilizando o decibelímetro, tá ok? Terminando de fazer a avaliação, no nosso caso aqui eu estava utilizando o tripé, vou retirar, vou desligar o equipamento é só colocar aqui para a lateral, desliguei, vou abrir, vou retirar a bateria, colocar ela aqui, retirei a bateria, acondicionei o meu equipamento no local correto, beleza? Desliguei, guardei meu equipamento, beleza, trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês tenham aprendido a utilizar o equipamento. Sei que alguns
já têm uma maior familiaridade com ele, outros pode ser a primeira vez que tenham visto. Mas para quem não sabia, agora já sabe, beleza? Então, fique de olho e até a próxima, beleza?